Olá para você que nos acompanha aqui no canal Momento Arbitragem, canal esse do nosso Dr. Asdrubal Júnior. E neste programa específico, a Advocacia Consensual está on, programa esse mensal que nós gravamos pensando em você, advogado e advogada, que gostaria de entender mais do que se trata, do que é uma advocacia consensual, como é que a gente cobra honorários no trabalho dessa advocacia, e é exatamente esse o tema de hoje. Então, começando, sem mais delongas, só pedindo antes que você curta aí e acompanhe o nosso canal, acompanhe aqui o nosso programa Advocacia Consensual está on todo mês, deixe seus comentários, queira trocar com a gente, acompanhe-nos nas redes sociais, Momento Arbitragem Oficial no Instagram, fale com a doutora Liz no Instagram, Lisandra Colossi no LinkedIn, doutora Asdrubal no LinkedIn, e venha conosco aí desbravar aquilo que hoje é tido como uma inovação na advocacia, né? No nosso primeiro programa, nós fizemos uma diferenciação, né, entre a advocacia contenciosa e a advocacia consensual, e explicamos um pouco os caminhos da conciliação, da negociação, da mediação, em que o advogado atua nas sessões de mediação, e trouxemos então esse panorama para você. Agora, vamos pensar na remuneração. Para isso, vamos fazer uma digressão. A advocacia, ela é um serviço essencial. Essencial aqui, a prestação da justiça. Não fosse assim, não estaria dito na Constituição Federal que o advogado é indispensável à administração da justiça. Indispensável, ele tem uma função de administrar a justiça, de auxiliar nesse mistério. Maravilha. Essa justiça que ele vai ajudar a administrar trata-se de uma situação de unbalance, um desequilíbrio, em que houve uma lesão ou ameaça a direito. Muito bem. Essa lesão ou ameaça a direito, ela normalmente tem um valor econômico, ou seja, a parte ou foi privada ou está próxima a ser privada de algo X, de um bem da vida, que aí foi entendido e protegido pelo ordenamento, então virou um bem jurídico, e tem um valor econômico natural. E os nossos honorários, eles são sempre relacionados a esse valor econômico da causa ou do valor econômico que a gente vai utilizar como parâmetro para o tratamento consensual. Muito bem. Se nós pensarmos em termos de tabela de custas, por que existe uma tabela de custas de cada uma das OABs espalhadas aí por todo o nosso território nacional, em cada unidade da federação? Para que o advogado tenha um parâmetro, para que ele não só não pratique valores aviltantes, então assim, captando clientela, né, colocando valores muito abaixo do que os outros colegas utilizariam para poder arregimentar mais clientes, tanto procurando evitar isso, quanto dando ao advogado um certo conforto, um certo parâmetro, para que ele possa chegar para o advogado e para a advogada, ele possa chegar para o cliente e dizer, olha, a tabela da OAB preceitua X valor, que seria então o piso. Maravilha. Mas esse piso sempre está relacionado com o proveito econômico que o cliente terá. Dando um exemplo, numa reintegração de posse, em que a fazenda está estimada aí em 5 milhões, naturalmente os honorários vão ser calculados em cima desse valor da causa. Concorda comigo? Ok. Então, vamos em frente. No consenso, não é diferente do que no contencioso. Se no contencioso o advogado vai receber 20% sobre 5 milhões, também no consenso ele tem direito a 20% sobre os 5 milhões. Por quê? Porque ele vai resolver do mesmo jeito. Ou seja, do mesmo jeito, entenda-se. Ele vai ajudar o advogado, ele vai ajudar o cliente, melhor dizendo, a resolver a questão, só que não vai usar o judiciário, não vai usar as vias judiciais de sempre. Ele vai utilizar a justiça multiportas, que o nosso CPC 2015 aí inaugurou, e que também a resolução 125 do CNJ vinha tratando, e que a lei de mediação veio integrar aí enquanto ordenamento jurídico. Então, ele vai estar ali procurando preservar, procurando proteger ou procurando trazer de volta aquele bem jurídico, aquele bem da vida para o seu cliente que foi ameaçado ou lesado,
e que tem aquele valor e que seu cliente vai então ser restabelecido daquele valor. Então, tanto o código de ética, quanto o CPC, quanto a tabela de custas, tem como parâmetro esse bem da vida, esse valor da causa, esse valor econômico, esse proveito do cliente. Então, também no consenso. O próprio artigo 48, inciso, agora me falta o inciso, do Código de Ética da Advocacia, preceitua exatamente isso, que se você for trabalhar com conciliação, advogado conciliador, advogado negociador e advogado na sessão de mediação, em todas essas expertises aqui, não tem por que você não cobrar também sobre o êxito, porque o êxito, qual vai ser o êxito? Da mesma forma que no contencioso, o que o cliente quer é a solução do problema. Então, se a solução do problema for pelas vias judiciais tradicionais ou for pelas vias inovadoras da justiça multiportas, você, advogado, tem, tanto quanto no contencioso, direito a receber percentual, sim. É como entendemos. Porque você foi o artífice, você foi o CEO do conflito, você ajudou aquela pessoa a resolver o seu conflito de uma outra forma. Negociando por ela, trazendo alternativas, realizando reuniões, realizando propostas, celebrando contratos, acordos temporários, acordos definitivos, enfim. E outra, se a gente pensar também, né, no critério tempo, quanto vale o tempo do seu cliente? Se nós pensarmos em grandes empresas, em grandes empresários, em grandes proprietários, eles não têm tempo para nada. Ficar com uma demanda presa no judiciário, para ele pode ser a morte do negócio, né? Pode ser a impossibilidade de trabalhar com o dinheiro, enquanto que você, em breve tempo, trouxe a ele a solução. Você acredita, você não concorda comigo que você não merece, aliás, que você merece receber um percentual, de que você merece ser bem aquinhoado, bem pago, em função de ter abreviado esse tempo do cliente? É como eu penso e como muitos dos advogados que estudam e que, enfim, escrevem sobre isso. Nós temos um artigo sobre isso, Honorários no Consenso, que vai ser breve publicado numa coletânea pela editora. Olá para você que nos acompanha aqui no canal Momento Arbitragem, canal esse do nosso Dr. Asdrubal Júnior. E neste programa específico, Advocacia Consensual está on, programa esse mensal que nós gravamos pensando em você, advogado e advogada, que gostaria de entender mais do que se trata, do que é uma advocacia consensual, como é que a gente cobra honorários no trabalho dessa advocacia, e é exatamente esse o tema de hoje. Então, começando, sem mais delongas, só pedindo antes que você curta aí e acompanhe o nosso canal, acompanhe aqui o nosso programa Advocacia Consensual está on todo mês, deixe seus comentários, queira trocar com a gente, acompanhe-nos nas redes sociais, Momento Arbitragem Oficial no Instagram, fale com a doutora Liz no Instagram, Lisandra Colossi no LinkedIn, doutora Asdrubal no LinkedIn, e venha conosco aí desbravar aquilo que hoje é tido como uma inovação na advocacia, né? No nosso primeiro programa, nós fizemos uma diferenciação, né, entre a advocacia contenciosa e a advocacia consensual, e explicamos um pouco os caminhos da conciliação, da negociação, da mediação, em que o advogado atua nas sessões de mediação, e trouxemos então esse panorama para você. Agora, vamos pensar na remuneração. Para isso, vamos fazer uma digressão. A advocacia, ela é um serviço essencial. Essencial aqui, a prestação da justiça. Não fosse assim, não estaria dito na Constituição Federal que o advogado é indispensável à administração da justiça. Indispensável, ele tem uma função de administrar a justiça, de auxiliar nesse mistério. Maravilha. Essa justiça que ele vai ajudar a administrar trata-se de uma situação de unbalance, um desequilíbrio, em que houve uma lesão ou ameaça a direito. Muito bem. Essa lesão ou ameaça a direito, ela normalmente tem um valor econômico, ou seja, a parte ou foi privada ou está próxima a ser privada de algo X, de um bem da vida, que aí foi entendido, protegido pelo ordenamento, então virou um bem jurídico, e tem um valor econômico natural.
E os nossos honorários, eles são sempre relacionados a esse valor econômico da causa ou do valor econômico que a gente vai utilizar como parâmetro para o tratamento consensual. Muito bem. Se nós pensarmos em termos de tabela de custas, por que existe uma tabela de custas de cada uma das OABs espalhadas aí por todo o nosso território nacional, em cada unidade da federação? Para que o advogado tenha um parâmetro, para que ele não só não pratique valores aviltantes, então assim, captando clientela, né? Colocando valores muito abaixo do que os outros colegas utilizariam para poder arregimentar mais clientes, tanto procurando evitar isso, quanto dando ao advogado um certo conforto, um certo parâmetro, para que ele possa chegar para o advogado e para a advogada, ele possa chegar para o cliente e dizer, olha, a tabela da OAB preceitua X valor, que seria então o piso. Maravilha. Mas esse piso sempre está relacionado com o proveito econômico que o cliente terá. Dando um exemplo, numa reintegração de posse, em que a fazenda está estimada aí em 5 milhões, naturalmente os honorários vão ser calculados em cima. Olá para você que nos acompanha aqui no canal Momento Arbitragem, canal esse do nosso Dr. Asdrubal Júnior, e neste programa específico, Advocacia Consensual está on, programa esse mensal, que nós gravamos pensando em você, advogado e advogada, que gostaria de entender mais do que se trata, do que é uma advocacia consensual, como é que a gente cobra honorários no trabalho dessa advocacia, e é exatamente esse o tema de hoje. Então, começando, sem mais delongas, só pedindo antes que você curta aí e acompanhe o nosso canal, acompanhe aqui o nosso programa Advocacia Consensual está on todo mês, deixe seus comentários, queira trocar com a gente, acompanhe-nos nas redes sociais, Momento Arbitragem Oficial no Instagram, fale com a doutora Liz no Instagram, Lisandra Colossi no LinkedIn, doutora Asdrubal no LinkedIn, e venha conosco aí desbravar aquilo que hoje é tido como uma inovação na advocacia, né? No nosso primeiro programa, nós fizemos uma diferenciação, né, entre a advocacia contenciosa e a advocacia consensual, e explicamos um pouco os caminhos da conciliação, da negociação, da mediação, em que o advogado atua nas sessões de mediação, e trouxemos então esse panorama para você. Agora, vamos pensar na remuneração. Para isso, vamos fazer uma digressão. A advocacia, ela é um serviço essencial. Essencial aqui, a prestação da justiça. Não fosse assim, não estaria dito na Constituição Federal que o advogado é indispensável à administração da justiça. Indispensável, ele tem uma função de administrar a justiça, de auxiliar nesse mistério. Maravilha. Essa justiça que ele vai ajudar a administrar trata-se de uma situação de unbalance, um desequilíbrio, em que houve uma lesão ou ameaça a direito. Muito bem. Essa lesão ou ameaça a direito, ela normalmente tem um valor econômico, ou seja, a parte ou foi privada ou está próxima a ser privada de algo X, de um bem da vida, que aí foi entendido, protegido pelo ordenamento, então virou um bem jurídico, e tem um valor econômico natural. E os nossos honorários, eles são sempre relacionados a esse valor econômico da causa ou do valor econômico que a gente vai utilizar como parâmetro para o tratamento consensual. Muito bem. Se nós pensarmos em termos de tabela de custas, por que existe uma tabela de custas de cada uma das OABs espalhadas aí por todo o nosso território nacional, em cada unidade da federação? Para que o advogado tenha um parâmetro, para que ele não só não pratique valores aviltantes, então assim, captando clientela, né? Colocando valores muito abaixo do que os outros colegas utilizariam para poder arregimentar mais clientes, tanto procurando evitar isso, quanto dando ao advogado um certo conforto, um certo parâmetro, para que ele possa chegar para o advogado e para a advogada, ele possa chegar para o cliente e dizer, olha, a tabela da OAB preceitua X valor, que seria então o piso. Maravilha. Mas esse piso sempre está relacionado com o proveito econômico que o cliente terá.
Dando um exemplo, numa reintegração de posse, em que a fazenda está estimada aí em 5 milhões, naturalmente os honorários vão ser calculados em cima desse valor da causa. Concorda comigo? Ok. Então vamos em frente. No consenso não é diferente do que no contencioso. Se no contencioso o advogado vai receber 20% sobre 5 milhões, também no consenso ele tem direito a 20% sobre os 5 milhões. Por quê? Porque ele vai resolver do mesmo jeito, ou seja, do mesmo jeito, entenda-se. Ele vai ajudar o advogado, ele vai ajudar o cliente, melhor dizendo, a resolver a questão, só que não vai usar o judiciário, não vai usar as vias judiciais de sempre. Ele vai utilizar a justiça multiportas, que o nosso CPC 2015 aí inaugurou e que também a resolução 125 do CNJ vinha tratando e que a lei de mediação veio integrar aí enquanto ordenamento jurídico. Então, ele vai estar ali procurando preservar, procurando proteger ou procurando trazer de volta aquele bem jurídico, aquele bem da vida para o seu cliente que foi ameaçado ou lesado e que tem aquele valor e que o seu cliente vai então ser restabelecido daquele valor. Então, tanto o Código de Ética, quanto o CPC, quanto a tabela de custas tem como parâmetro esse bem da vida, esse valor da causa, esse valor econômico, esse proveito do cliente. Então, também no consenso. O próprio artigo 48, inciso, agora me falta o inciso, do Código de Ética da Advocacia, preceitua exatamente isso, que se você for trabalhar com conciliação, advogado conciliador, advogado negociador e advogado na sessão de mediação, em todas essas expertises aqui, não tem por que você não cobrar também sobre o êxito, porque o êxito, qual vai ser o êxito? Da mesma forma que no contencioso, o que o cliente quer é a solução do problema. Então, se a solução do problema for pelas vias judiciais tradicionais ou for pelas vias inovadoras da justiça multiportas, você, advogado, tem, tanto quanto no contencioso, direito a receber percentual, sim. É como entendemos. Porque você foi o artífice, você foi o CEO do conflito, você ajudou aquela pessoa a resolver o seu conflito de uma outra forma. Negociando por ela, trazendo alternativas, realizando reuniões, realizando propostas, celebrando contratos, acordos temporários, acordos definitivos, enfim. E outra, se a gente pensar também no critério tempo, quanto vale o tempo do seu cliente? Se nós pensarmos em grandes empresas, em grandes empresários, em grandes proprietários, eles não têm tempo para nada. Ficar com uma demanda presa no judiciário, para ele pode ser a morte do negócio, né? Pode ser a impossibilidade de trabalhar com o dinheiro, enquanto que você, em breve tempo, trouxe a ele a solução. Você acredita, você não concorda comigo que você não merece, aliás, que você merece receber um percentual, de que você merece ser bem aquinhoado, bem pago, em função de ter abreviado esse tempo do cliente? É como eu penso e como muitos dos advogados que estudam e que, enfim, escrevem sobre isso. Nós temos um artigo sobre isso, Honorários no Consenso, que vai ser breve publicado numa coletânea pela editora Dialética. É como nós pensamos. Então, o advogado no consenso, ele pode receber por hora trabalhada, por reunião, ele pode receber como uma espécie de pacote para gerenciar o conflito e pode sim estabelecer ou um bônus, então dizendo assim, bem, eu vou realizar reuniões, eu vou fazer toda a estratégia para que nós possamos conseguir o seu, enfim, proteger esse bem da vida. E tendo ele esse valor econômico, eu tenho um bônus de nós termos conseguido resolver a situação de X% ou um bônus que multiplique a sua hora trabalhada, por exemplo. Então, esse bônus pode ser feito, por exemplo, nessa multiplicação sobre a hora trabalhada. O que é importante aqui desse vídeo, que eu quero que você entenda, você que nos acompanha aqui no canal Momento Arbitragem Oficial, no nosso
programa Advocacia Consensual Está On é o seguinte: você merece receber tanto ou mais do que receberia no contencioso, porque você poupou tempo do seu cliente, provavelmente você poupou estresse, né? Hoje a qualidade de vida, as questões todas envolvendo a saúde emocional, a saúde mental são tão valorizadas, então assim, você está na vanguarda e tem que ser bem pago. Precisa esclarecer para o seu cliente que ele só vai conseguir ter esse bem da vida, esse bem jurídico protegido ou devolvido, dependendo de se houve uma lesão ou ameaça, graças à sua atuação. Então você, como diria Ponte de Miranda, é um parceiro dele nesse negócio de proteção do bem jurídico da vida. Ponte de Miranda fala que negócios jurídicos parciários são aqueles em que há entre as pessoas uma colaboração para que todos saiam ganhando. Então, é exatamente isso na advocacia consensual, também na advocacia litigante, você está de mãos dadas com o cliente para a solução do problema. E você deve ser remunerado adequadamente. Não sou eu só que estou dizendo, não, é o Código de Ética da Advocacia, artigo 48. Então, meu amigo, minha amiga, não tenha receio de dizer para o seu cliente, olha, você me apresentou essa situação, vejo que no judiciário, por exemplo, levaríamos aí pelo menos 1, 2 anos, pelo menos. Vejo que você tem urgência na solução, penso que poderíamos fazer uma estratégia consensual com o uso de negociação, ou com o uso de negociação mais sofisticada, por exemplo, por meio das práticas colaborativas, ou que podemos chamar um mediador, e meus honorários serão X reais a hora, X reais a reunião, será minha apresentação de solução terá um valor Y, e caso consigamos, eu tenho um bônus de tantos reais, por exemplo. Não tem problema nenhum. O que importa é você convencer o seu cliente que esse é o melhor caminho, mas primeiro você tem que se convencer. Se nós seguimos o Código de Ética para cobrar nossos honorários adequadamente, sem serem aviltantes, nem também, né, ou seja, muito baixos, nem também deixando de oferecer ao cliente o melhor caminho e cobrando adequadamente por isso, é preciso que o Código de Ética também nos dê o norte propriamente da palavra ética. Eu não vou vender para o cliente uma solução que eu já sei de início que não vai dar certo. Se a gente vê que existe ali muita beligerância, muita animosidade, que as partes não estão à disposição para falarem numa mediação, nem separada em sessões separadas, não adianta você propor mediação. Se você tem contato com o advogado da outra parte e vê que aquele advogado tem entrada com você, conversa, atende suas ligações e você pensa, poxa, eu acho que eu consigo articular com ele uma solução, sim, ofereça a negociação, mas do contrário, não force a barra. O importante é o seu cliente ser bem atendido. Quando o seu cliente entender que ele está sendo bem atendido, seja via consensual, seja via contenciosa, ele vai querer pagar seus honorários. E se não quiser, naturalmente, você vai ter um contrato assinado e você vai ter que executar, porque infelizmente da cabeça e do coração das pessoas a gente não tem governo, do nosso mal a gente tem. Então, assim, seja claro, explique o que você quer fazer, justifique o que você quer fazer. Não é só o juiz que tem que justificar, né, a decisão, ele coloca lá no dispositivo, o que, né, decido, enfim, homologo, condeno, mas tem toda aquela parte prévia ali de justificativa, né, da sua decisão. Você como advogado também. Meu cliente, olha, vejo que isso e aquilo aconteceu, percebo que temos esses caminhos possíveis e ofereço a você essa solução, caso você aceite. Outra coisa, clareza no contrato de honorários. Não coloque genericamente, vamos resolver o interesse. Não, coloque o que você vai fazer, os passos, ou então você diga, vamos resolver a situação por negociação e por meio de reunião estabeleceremos os próximos passos. Mas o máximo possível, deixe tudo por escrito, bem claro para o seu cliente, bem claro mesmo. Ligue para ele, marque, você entendeu o que nós vamos fazer? Você entendeu a motivação dos meus honorários? Você está de acordo com isso? Sabe por quê? Que quando ele percebe que você está preocupado com o problema, ele intimamente vai querer, ele pode até reclamar do valor, todo mundo reclama, ainda mais no Brasil, a gente gosta de dar uma chorada, todo mundo sabe disso. Mas ele vai entender, não, o meu advogado se importa comigo, se importa com o problema, ele quer resolver. E isso tem um preço, eu diria, isso tem um valor, e o valor
é inegociável. Você coloca o valor e fala, não, tudo bem, se não for possível para o senhor pagar à vista, a gente pode parcelar e tal, mas o valor é seu, o trabalho é seu e precisa ser valorizado e precisa ser defendido também. São todos, entende que a advocacia é uma rede de interesses e que você ali é o CEO dessa rede, é você que está organizando aquela coisa toda. Então cobre por isso, meu amigo. Com clareza, com ética e venda bem os seus serviços. E seja feliz na advocacia, não adianta você advogar também triste, reclamando, aí não atrai cliente nenhum, né? Eu acho que é por isso, que é por aqui que eu paro hoje. Eu agradeço a sua companhia. Esse tema dos honorários é sempre delicado. Espero que eu tenha atendido as suas expectativas. Se eu não atendi, coloque aí nos comentários que eu gravo um outro vídeo explicando, viu? Peço novamente que curta aqui, né, dê o seu like no nosso canal, Momento Arbitragem Oficial, do nosso caríssimo Dr. Asdrubal Júnior. Que você siga esse programa, coloque no ativo o sininho, as notificações. A Advocacia Consensual está on, nossos programas são mensais. Nos siga nas redes sociais, @fale com a doutora Liz, @Asdrubal Júnior, @Momento Arbitragem Oficial. E venha conosco desbravar esses novos caminhos de possibilidades de solução para o cliente e de advocacia bem remunerada para você. Grande abraço.